Aquele lá está atrasado, 19 segundos. Mas ela mudou agora. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de outubro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2438. Tem 5 páginas, 48 elogias e 21 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 13 máximos. O tema é asculta pensênica. A especialidade é pesquisologia. Quem defendeu o verbete aqui com muita classe, que estudou muito o processo, pelo que a gente vê, é a professora Cecília, que está aí, parece, com um assessor. Eu não sei bem se é, estou em dúvida. Definição. A asculta pensênica é o ato de esmiuçar, examinar, inquirir, investigar, observar, perceber e prescrutar pensamentos, sentimentos e energias, quer dizer, pensênios profundos, subjacentes ou sutis, próprios ou de outras consciências, intra ou extrafísicos, acarretando aprimoramento da empatia e do autoconhecimento. Os pensênios incoerentes, a reciclopensenidade, os neopensênios, a neopensenidade, as assinaturas pensênicas pessoais, os rastros pensênicos, a disposição íntima para o enfrentamento consciencial, o estetoscópio consciencial a partir do detalhismo na auto e heteropesquisa, o austoscópio pessoal evidente na disposição para a auto e heteroassistência, a alfabetização emocional, a diferenciação entre a condição idealizada e a realidade consciencial, a atenção aos sonhos e projeções conscienciais, a intuição, a busca pelo feedback, a autoobservação, a autopercepção, a autoanálise, a prontidão parapsíquica para as auto- e heteropercepções, o paradiagnóstico, a heteroausculta, qualificando os procedimentos paracirúrgicos, a progesterapia, a projeção consciente como elemento de amplificação da lucidez quanto à realidade consciencial, o acesso à central extrafísica da verdade, a assimilação profunda do arco autárquico crânio-chacral, e por aí vai, tem muito mais coisa aí. Agora, nós temos na argumentologia o tópico sobre a autopesquisologia, com 6 etapas sequenciais para o desenvolvimento da autoausculta pensênica. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Amplificador da consciencialidade, autolucidez consciencial, holopensenograma, interação evolutiva e maturidade holopensênica. Frase enfática. A frase enfática está perfeita. A asculta pensênica é alicerce da hominopesquisa, pilar da auto- e heterocompreensão, do aqui e agora evolutivo, constituindo base inspiradora e reveladora de oportunidades assistenciais. Você enfrenta a realidade da ausculta pensênica, quer de fato ampliar o autoconhecimento, a empatia e a interassistencialidade? Agora, nós temos aí a mega análise com João Paulo, são 20 itens. Análise, sondagem, rapport, investigação, autoobservação, autocognição, autopensenograma, autoconhecimento, autoenfrentamento, acoplamento, esquadrinhamento, empatia, telepatia, sintonia, convivialidade, interpensenidade, autoexperimentologia, intercompreensiologia, parapercepciologia e pensenologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é neoperfilologia. O argumento é autocomprometimento-lógico. Eu chamo a atenção aí para a premissa e as conclusões, que tem 2 listagens de dados para esclarecer o assunto. Agora, aqui questionamento. Encontrei o site de vocês pesquisando na internet. Gostei muito do que vi
e li, principalmente pelo princípio da descrença, o qual já utilizo muitas vezes, mesmo sem perceber. Gostaria de saber como aprender mais sobre a conscienciologia de maneira ativa. Nunca tive religião definida exatamente porque não concordo com certos dogmas, e ser muito crítico e racional. E pelo que me parece, a conscienciologia caminha exatamente nesse sentido, colocando-se como ciência e incorporando conscientemente aspectos religiosos e fenômenos paranormais. Apesar dessa identificação inicial, fiquei um pouco decepcionado, pois não me identifiquei com quase nenhum dos trafores descritos para identificar ser intermissivista. E, portanto, acredito que não sou um deles. Posso participar mesmo assim? Olha, você é bem-vindo, sabe? Welcome to the club. Quer dizer, venha para a caixa você também, não é isso? Agora, o problema todo é o seguinte, seria bom você começar vendo um livro que chama Nossa Evolução. Olha no site aí que você encontra todos esses livros. Esse aí, para inicial, para iniciante, para principiante, às vezes ajuda a ter uma visão de conjunto. Olha bem como é que é. Agora, tudo indica que você está falando, você é casca grossa. Casca grossa, nós falamos aquela pessoa que não tem desenvolvimento de energia, e, portanto, de energia consciencial. E, portanto, ela cria problema com o processo de parapsiquismo. Na questão do intermissivista, isso aí, às vezes, pega na pessoa. Agora, ó, você ainda não deve tirar uma conclusão se você não é ou é intermissivista ou não. Você tem que estudar mais para saber. E aí você mesmo vai ver com o tempo, independente daquele questionário que a gente apresenta. Vai com calma com isso. Agora, ó, Nossa Evolução. É um livrinho pequeno, você pode começar a ver que vai te dar alguma ideia. Agora, ó, a verbetógrafa. Na Fatologia, página 14, segunda linha. Como manter tinindo nosso auscultoscópio pessoal evidente na disposição para auto e heteroassistência? Bom, alô? Alô? Bem, a questão da ausculta pensênica, ela passa muito por essa disposição de enfrentar a realidade. Então, para fazer a autoassistência e a heteroassistência de fato, nós temos que estar muito ligados à verdade. Por isso até tem aí a questão da central extrafísica da verdade, que é bastante importante dentro desses vínculos. E para fazer esse movimento, tem que fazer funcionar esse mecanismo interno de se olhar de fato e não de uma forma autoenganosa ou iludida. Isso tem muito a ver, esse verbete, depois talvez eu tenha a oportunidade de aprofundar, mas tem muito a ver com o movimento que eu tenho feito aí nos últimos 3, 4 anos, principalmente, e tem me ajudado bastante. Na Fatologia, página 15, segunda linha. Poderia nos explicar mais sobre a assimilação profunda na gestação somática, desafiando a diferenciação na auto e ausculta pensênica? Bem, isso é muito claro, esse desafio, essa dificuldade, porque na gestação somática tem uma série de questões fisiológicas e hormonais que são alteradas. Então, a gente já fica diferente dentro do nosso próprio padrão, já muda esse padrão. Junto com isso, tem a assimilação profunda que acontece com a nova consciência que está para ressomar. E que também tem seus pensamentos, seus sentimentos, suas energias aí constituídos. E o grande desafio aí é fazer essa diferenciação, porque a assimilação ela é muito profunda, e conseguir identificar o que é de fato uma mudança minha, né? Então, pensa bem, eu tenho o meu padrão, aí daqui a pouco todo o meu corpo está diferente, os meus hormônios estão diferentes. Eu tenho toda uma questão amplificada do ponto de vista de sentimentos, de percepções e tudo mais. Junta com isso um padrão de outra consciência completamente assimilada. Então, a diferenciação, ela é um desafio, realmente foi um exercício que eu fiz, de fazer essa diferenciação. E a mãe também. A mãe perde a inteligência durante uns meses.
às vezes até mais de ano. Eu não cheguei a perceber esse fato, né? Se perguntar para a turma em torno. Daí se ela caiu a as pessoas lucidez. possam falar, mas eu não cheguei a Mas perceber. olha, Batatófilo cai sim. E tem... Eu pesquisei isso demais. Tem algumas... Nunca vi uma que escapasse. Tem pesquisas recentes em relação à questão da pós-maternidade. Tudo depende da impregnação dos hormônios, sabe, na gravidez. Tem pesquisas que mostram, algumas pesquisas com animais pós a questão da maternidade. Vai até 6 meses. Que mostram assim também o desenvolvimento de uma série de habilidades e de inteligência. A gente nota o seguinte, se a mãe amamenta, permanece mais. Se acaba o leite, aquela coisa toda, ela recupera logo. Então eu já falei, mãe macha, volta a ser homem logo. Mas assim, inclusive falando essa questão aí, eu coloquei especificamente do período de gestação, mas essa assimilação profunda, ela acontece também no período de amamentação. Não, e outra coisa, às vezes, dependendo da consciência que está ali, é bem antes da impregnação. Sim. Quer dizer, a hora que foi encomendado, antes da encomenda. Isso, acontece, é bem interessante porque eu já vi isso tudo. Eu tenho registro, eu segui o Uberaba, vários casos desses. Nesse movimento dessa autoausculta, né, eu tenho registros já desde antes dessa experiência de gestação, já com as percepções, agora, durante e depois. Há uma série de processos de débito kármico nessa história, débito grupo kármico. Então aí tem que deslindar cada caso desse. É duro. Mas o que eu reforço nessa questão é o desafio dessa diferenciação. Porque é uma assimilação muito profunda e eu percebo, por exemplo, eu me percebo diferente depois dessa experiência. Então... Não, mas aí fica a coisa. Outra coisa, você continua mãe. Sim. A mãe não é só na gestação que é mãe. Aí é que é o X. O negócio é 20 anos no mínimo. Agora aqui, parafatologia. Página 15, último item. Como realizar a ampliação do potencial parapsíquico interassistencial no nosso dia a dia? A ampliação do potencial parapsíquico, o próprio verbete, ele tem muita relação com isso, né? Com a questão extrasensorial, a questão parapsíquica. Então, no dia a dia, por exemplo, se eu parar agora para pensar, fazer a minha autoausculta agora, no aqui e agora. Então, eu posso perceber que eu estou com uma leve ansiedade, porque é a primeira experiência. Então, eu sinto isso, mas já acalmando, aqui devido à própria interação com o campo. Eu estou pensando sobre a melhor forma de responder a essa questão, para poder ajudar mais, elucidar mais a pessoa. Eu estou procurando conectar com a própria Equipex. Então, quando eu paro para refletir, e aí é que vem a questão da atenção dividida, porque eu preciso ao mesmo tempo estar me comunicando e ao mesmo tempo estar me percebendo. E isso, no meu caso, me ajuda a desenvolver o parapsiquismo. Então, eu percebo que desde que eu tenho feito mais esse movimento de perceber a todo momento como eu estou sentindo o meu corpo, como eu estou sentindo os meus sentimentos, né, as minhas emoções, o que eu estou pensando, isso começa a me ajudar a perceber o meu entorno e também desenvolver o parapsiquismo. Professor, qual o nível evolutivo mínimo exigido para uma consciência poder decidir onde e como outra consciência sem lucidez irá ressomar? O que significa detalhadamente sem lucidez? Sem lucidez significa, seja de um que está assistindo ou outro que é assistido, falta de inteligência evolutiva, que é a inteligência mais avançada, evoluída que tem. De modo que isso aí depende do nível de lucidez contra o processo da própria evolução das consciências. Quer dizer, quanto mais a pessoa entender evoluciologia, mais ela vai saber disso. O Vale dos Suicidas ainda existe devido ao processo da Helbex. Olha, processo extrafísico está havendo muita renovação no problema da baratosfera, de modo que é preciso ver o que está acontecendo. Por que a atração de energias similares podem causar acidente de percurso? Porque as energias é que fazem as coisas corretas e as coisas erradas. Depende da qualidade da energia. Durante uma projeção de mental soma, é possível ler um livro inteiro e rápido?
Aí depende da competência de quem é o projetor. Se ele, por exemplo, não tiver muita experiência, for jejum e principiante, ele vai ver uma porção de coisas sobre o livro, mas não vai conseguir ler tudo que diz respeito ao livro. Então é muito estranho isso aí, porque no início, por exemplo, a pessoa chega perto de um livro fora do corpo, e ela quer saber o que é. Ela vai começar, então, vendo de onde é que apareceu o papel, qual a árvore que fez isso, e etc. e tal. Então, aquela raiz da ocorrência perturba a assimilação daquilo que a pessoa quer. Então, por exemplo, ele está aqui. Então, uma pessoa falou, ó, veja o livro, página 250. Ele vai ter dificuldade de ver a página 250. Ele vai olhar e vai ver a opção de página tudo junto, porque o processo tudo é por atacado. Então, estudo tem que ter muito know-how extrafísico para a pessoa sair bem. Professor, eu me coloco à disposição para ajudar os voluntários da Cognops em assuntos da África, naquilo que estiver ao meu alcance. Estarei em Foz de 25 a 29 de outubro e podemos conversar mais sobre o assunto. Olha, a Kátia já se predispôs a encontrar com você. Essa é a nossa professora Juliana Costa, que está na África. Ela então estará aqui daqui 20 dias, né? Dia 25. Ok? Quero se falar aí com a turma que está interessada na África, que ela dá uma geral aí em vocês. Seria bom. De ver quem mais está interessado nisso. Você também, né? Olha lá. Da Bahia para a África. Você já está no enclave da África no Brasil. Né? Então, para ela vai ser fácil, está no caminho. Isso é bom. Agora aqui, a verbetógrafa. Fatologia, página 14, segunda linha. Assimilação profunda na gestação somática, desafiando a diferenciação na auto e heteroausculta pensênica. Poderia aprofundar isso? Foi o que eu abordei agora há pouco. Pois é, mas explica de novo. Isso aqui é outra pessoa, é de Portugal, lá do fim do mundo. Tá. E às vezes é retardatário, chama para-retardatário, é teletertuliano retardatário. Acabou de ligar agora o aparelho. Entende? Bom, então justamente a questão do desafio que eu queria ressaltar nesse aspecto, quero ressaltar, é a questão do desafio da diferenciação, porque é uma experiência de uma assimilação muito profunda, que começa desde antes da gestação, no decorrer da gestação, e continua depois por muitos anos na amamentação, muito intensamente. Então, por causa da própria alteração fisiológica, é interessante, é uma experiência interessante do ponto de vista de pesquisa, para avaliar o que sou eu, o que já é difícil fazer no dia a dia normal, mas nesse momento em especial, e o que é outra consciência que está numa assimilação muito profunda durante esses períodos. Na fatologia, página 15, terceira linha. As doenças psicossomáticas decorrentes da falta de autoconhecimento e autoenfrentamento. Poderia explicar melhor? O que eu percebi no decorrer das pesquisas? Que nem no meu caso, esse movimento de ausculta, que eu chamei dessa forma por identificar bem com o processo de pegar o que tem de mais profundo, tem a ver com o aprofundamento, que eu fiz primeiramente em relação a mim mesma, para investir no meu autoconhecimento, que eu percebia que eu era muito superficial em relação à minha autopesquisa, e agora eu estou já fazendo um movimento maior de heteroausculta, que é tentar assimilar e aprofundar a questão das outras pessoas e poder ter uma empatia maior, que eu tenho tido até umas experiências bem interessantes. E o que acontece? Eu percebi que quando a gente fica no movimento, pelo menos no meu caso, superficial, às vezes eu tinha assim uma autoimagem idealizada ou uma pseudo-imperturbabilidade. Então, eu acho legal ser assim e eu quero ser assim. Mas no fundo não era a realidade. E a minha hipótese é que isso acarreta em doenças psicossomáticas. A pessoa pode gerar alergia, pode gerar dor de cabeça, enxaqueca e uma série de questões por falta de enfrentamento da sua realidade, por querer viver ou querer ser algo que na verdade não é.
Então, esse aspecto eu coloquei por isso, porque eu acho que tem que ter o enfrentamento da realidade consciencial no aqui e agora evolutivo, para aí sim fazer um movimento pró-evolutivo real, e não imaginário. Senão fica um desencaixe entre o que a pessoa quer ser e o que ela é de fato. Então, pela minha experiência, isso gera... O corpo, ele vai mostrar. De alguma forma vai sair a incoerência, ela vai aparecer de algum jeito. E um dos jeitos que o corpo tem de fazer isso é criar doenças. É a minha hipótese. Na parafatologia, página 15, sexta linha, a ausculta pensênica dinamizadora da TENEPS. Por favor, ampliar. Interessante que eu estava trocando uma ideia com o Alexander agora há pouco sobre isso. A questão assim como tem também ali um item que fala da paracirurgia. Então, a minha hipótese é de que para você poder trabalhar numa assistência mais profunda, que é a assistência paracirúrgica, a questão da assistência que ocorre na TENEPS, a ausculta pensênica, ela ajuda muito, tanto a auto-ausculta quanto a hetero-ausculta, porque a assimilação é a ferramenta, aí a partir da assimilação tem que encarar aquilo que vem. Então, por exemplo, eu estava com uma amiga doente há pouco tempo, ainda está, mas eu resolvi fazer esse exercício. E eu fiz uma assimilação bem profunda para sentir o que ela estava sentindo, para até poder ajudar, porque senão parecia que o que eu estava falando, o que eu estava fazendo, estava desconectado com o que ela precisava. E por alguns minutos eu senti o que ela estava sentindo, e foi muito puxado, né? Assim, foi uma sensação assim, até parecia que não ia acabar. E alguns minutos depois, passou. E a partir dali eu pude fazer uma intervenção mais qualificada e que surtiu mais efeito, além de perceber escagem, até que eu levei para casa. Né? Alexander me ajuda também nesses processos, a gente atua em equipe, né? E então, eu penso que esse movimento, além de assimilar, é realmente encarar aquilo que a gente está assimilando e fazer um movimento de si mesmo, que foi o que eu falei agora há pouco, de ver realmente o que eu sinto de verdade, o que eu penso de verdade, lá no fundo. Na página 5, item registro. Anotar as ideias, hipóteses e insights em arquivo pessoal para apoio mnemônico e autopesquisístico a médio e longo prazo. Como organizar esse arquivo pessoal? Eu tenho, na verdade, assim, eu tenho diferentes arquivos, não é um arquivo único, eu funciono dessa forma, talvez um pouco mais compartimentado. Então, por exemplo, algo que me ajudou também muito nesse movimento foi que eu fiz uma especialização em dinâmica dos grupos, que tem muito desenvolvimento interpessoal e de feedback. Então, a cada encontro que nós tínhamos, eu fazia um relatório, isso fazia parte do próprio curso, mas era um relatório principalmente para si mesmo, dos pensamentos, sentimentos, tudo o que acontecia no decorrer daquela interação. Então eu tenho esses arquivos em separado, com esses registros, que quando eu vou ver o histórico de 20 meses, é muito interessante ver a própria evolução. Então eu vejo que eu me qualifiquei até nos pensamentos, sentimentos e no processo de feedback, tanto para receber quanto para dar no decorrer desse período. Tenho, como eu já falei, os registros em relação à minha experiência de maternidade, desde antes, durante e depois. Então, eu tenho também o histórico de pensamentos, sentimentos e energias em relação a isso que ainda mantenho, pretendo manter, e um dia, quem sabe, presentear a minha filha com esse histórico. E que eu acho que pode ser muito interessante para ela também. E tenho também outros registros, por exemplo, eu penso futuramente em talvez fazer um artigo que eu tenho uma planilha para registros retrocognitivos, de insights e ideias em relação a retrocognições, e formas de registrar isso. Talvez um dia eu venha publicar até para poder compartilhar, que eu acho que aquilo vale a pena. É muito simples, mas acho que vale a pena. E outros registros de, por exemplo, projeções, sonhos, eu tenho anotações simples mesmo em bloquinho. Então, assim, eu não tem uma dica, né? Não é algo que eu faça, mas que eu acho que vale a pena.
Por exemplo, no laboratório de pensenologia, tem as planilhas para identificar o pensene padrão, para identificar o que predomina e tudo mais. Então, ali é uma ferramenta também. Mas eu não tenho um registro único, eu tenho registros separados disso. Espero que possa ajudá-la. Na fatologia, página 15, terceira linha. As doenças psicossomáticas decorrentes da falta de autoconhecimento e autoenfrentamento. Favor comentar. Você já falou, então, né? Mas é outra pessoa aqui agora. Ok. Então, falando algo diferente... Tem gente da África, gente de Portugal, gente do Brasil, gente não sei de onde. É bom, é sinal de que tá, esse ponto é importante, então temos que falar mais mesmo. A questão a minha hipótese é de que se a gente aumenta a ausculta pensênica, a autoausculta pensênica, essas doenças psicossomáticas, elas tendem a minimizar ou diminuir. Por quê? Porque eu entendo isso como um sinal do próprio corpo de que algo está incoerente ou fora da realidade, ou a pessoa está querendo viver algo que não faz parte do seu momento evolutivo, da sua realidade, ou incoerente com o que ela sente que deveria estar fazendo, enfim. Então, a minha hipótese é de que a autoausculta pensênica, ela favorece encarar a realidade para aí sim fazer um movimento pró-evolutivo a partir do aqui e agora, e não a partir de um auto-engano. E aí minimiza esse pedido de socorro, digamos, do corpo que podem ser essas doenças psicossomáticas. Fatologia, página 15, quinta linha, de baixo para cima. A possível descoberta da pseudo-imperturbabilidade a partir da autopesquisa profunda. Favor ampliar. Como eu falei já, esse verbete tem muito a ver com a minha autopesquisa. Então, tinha um período que eu dizia, não, mas eu não tenho raiva, eu não estou brava, eu não estou nada. Mas não que isso fosse uma realidade, é que eu não queria encarar e nem parava para aprofundar e analisar isso. Então, é uma pseudo-imperturbabilidade. E aí foi uma das minhas descobertas. Quando eu comecei a fazer esse movimento de autopesquisa mais profundo, eu comecei a verificar, não, eu sinto isso. Eu tenho que encarar a realidade. E eu comecei a fazer até, porque pela minha educação, pela minha formação, eu não tive estímulo à alfabetização emocional. Então, isso não fez parte. Não me perguntava o que você está sentindo, não tinha isso. Foi uma educação mais racional, digamos assim, que foi muito positiva em muitos aspectos, mas eu fiz a alfabetização emocional agora, depois de adulta. Então, assim, identificar o que é cada sentimento, o que é cada emoção, o que eu estou sentindo no momento. Essa alfabetização emocional é uma descoberta a partir desse movimento de autopesquisa. Fatologia, página 14, quinta linha. Poderia ampliar a autocontextualização em relação ao momento evolutivo? Então, na mesma linha do que eu estou abordando, é a autocontextualização. Eu me entender, por isso que essa expressão eu gosto muito, o aqui e agora. Né? O aqui e agora evolutivo, que está na frase enfática, é justamente essa contextualização. Quem sou eu e como estou eu, depois de tantas existências, da minha holobiografia, das minhas experiências nessa vida, do que eu me constituí como consciência, no aqui e agora evolutivo. Então, é esse movimento de contextualização. Em tecnologia, página 15, quarta linha. Poderia explicar a técnica da aplicação dos limites interassistenciais? Isso tem a ver com a heterausculta, que é essa percepção do outro, tá? De fazer esse movimento de perceber pensamentos, sentimentos, energias profundos de uma outra pessoa. Existem limites interassistenciais que é até onde a gente pode ir. E isso eu quis enfatizar, não só nesse ponto, mas tem outros pontos também do verbete que eu coloco isso, a questão da cosmoética também muito presente, que tem relação com isso. Até onde eu posso ir no aqui e agora, ou seja, na contextualização do outro. Isso não é fácil,
de fazer. Eu posso dizer que erro, às vezes acerto. Eu vejo isso pelos resultados, que é até algo que o professor Valdo sempre enfatiza, quais são os resultados, como estão os resultados. Agora, pelo menos eu posso ter certeza de que eu estou me esforçando, pelo menos botando energia e intenção para acertar, de saber até onde eu posso ir em relação às outras pessoas. Meu pai dessomou recentemente. Estou tentando fazer EVs, exteriorizações e higiene pensênica, a fim de vivenciar o processo de modo mais equilibrado possível. Mas encontrei dificuldades em alguns momentos para mobilizar as energias nos momentos de maior fragilidade, justamente quando precisava mais conseguir mexer com as energias. O senhor tem alguma sugestão para isso? Não. Eu recomendo que você trabalhe com EV cada vez mais, que você vai desenvolver a situação, aí não vai ter esses altos e baixos. Você vai ficar por cima do processo e isso vai funcionar melhor. É a melhor coisa que você faz. Trabalha mais com estado vibracional. Agora, gente, eu queria falar aqui para vocês que é a terceira semana da reeducação consciencial. Reaprender para reeducar. É da reaprendência. Começa daqui, quer dizer, 3 dias. É do dia 8 ao dia 14 agora desse mês. Agora, tem uma série de atividades muito interessantes aqui no caso, muitos professores funcionando. Tem o Álvares, tem o Rui Bueno, tem aqui o William Klein, o Reglisson, a Delmara Castanheira, Marlene Roque, Lucy Meres, a Rosa Ramalho, Juliana Medeiros, a Priscila Viela, Tatiana Mota, Jussara Ramos, Lame Galdino, Kátia Iuarrace, não é você não, é a sua xará. Alzira Jessen, Otto Mendonça, Tiago André, Malco Tafner. É muita coisa aí e muito trabalho que tem aqui pela frente. Agora, seria bom vocês verem isso com calma. Se quem quiser ver, vai notar que vale a pena entrar nessa reeducação consciencial. Está aqui, para quem quiser. Agora, Arvindo, eu entrego a você aí, a Cecília, que você está esperando. Na tecnologia, a terceira linha de baixo para cima, você quer... Desculpa. A técnica de autocompreensão das realidades. Arlindo, seja cavalheiro. Oi, pronto? Então, a questão da autocompreensão das realidades tem relação com justamente essa autoausculta que eu coloquei agora há pouco, de você ter essa sistematização, ter alguns arquivos em que você possa realmente examinar como é que está a sua realidade consciencial. Desde o ponto de vista de pensamentos, de sentimentos, de energias, e aí passa inclusive por autopercepção somática, que é o que eu coloco até na técnica no final, na argumentologia. Tá? Eu tenho outra aqui, mas a outra é a técnica da janela de Johari. Esse também é que eu não conheço direito. A técnica da janela de Johari é uma técnica que se estuda dentro da psicologia organizacional, da administração, na área de gestão de pessoas, que é justamente a pessoa identificar mais o que ela sabe dela mesma, o que ela acha, como ela acha que os outros a veem, como os outros de fato a veem. E tem o que se chama de eu cego, que é aquele que nem os outros veem e nem a pessoa é autoconsciente quanto àqueles aspectos. Então, essa é uma técnica para aprofundar o autoconhecimento e a autopercepção realista. É bem interessante, depois é fácil de conseguir, ela é bem conhecida, né, nos livros, aí com certeza na Holoteca tem. E só para aprofundar um pouco mais isso, para dar um exemplo, eu tenho um teste que eu apliquei já muitas vezes em sala de aula, que trabalha em cima de estilos de gestão. Então,
só para exemplificar a questão da autopercepção realista ou não, que tem a ver com a janela de Johari. Uma vez eu fiz um exercício com os alunos, eles mesmos propuseram a fazer, que eles levaram esse teste para ser aplicado numa empresa de médio porte. E aí o dono, que era também o líder, né, o próprio dono era o que gerenciava, ele respondeu o teste como ele se via como líder, como gestor. E eles aplicaram o teste para os funcionários, eram cerca de 25, 30 na época, os mais próximos, né, os funcionários mesmo que trabalhavam no dia a dia com ele, e pediram para eles responderem como eles achavam que o líder teria respondido. E os alunos ficaram impressionadíssimos com o que aconteceu, porque o gestor, ele se avaliou com o estilo Y, né? Quem conhece administração sabe aí as teorias, né? Então se avaliou como totalmente estilo Y, que é um estilo democrático, muito participativo, etc. E os liderados, assim, quase unanimamente responderam que ele era o estilo X, que é o estilo autocrático, dono da verdade, etc. Então os alunos chegaram, puxa professora, o que está acontecendo? Como é que pode? Né? Eu disse, então, isso é justamente, provavelmente, como foi assim tão evidente, não foi uma pessoa ou outra que teve uma opinião diferente, foi geral, provavelmente a autopercepção dele está equivocada. Ele tem uma autoimagem idealizada. Ele acha que ele é um líder que ele não é, de fato. Então, isso foi trabalhado com os alunos, até para aumento da autopercepção. E aí agora, quando eu venho, isso já tem alguns anos, né? Quando eu venho escrever esse verbete, isso ficou muito presente para mim. Porque justamente esse olhar que eu quero para mim, eu quero me ver de forma realista, né? Então, eu não quero me ver de forma idealizada. E eu acho que é esse movimento que nos ajuda a evoluir de fato. Agora, é porque eu peguei aqui agora na internet, fala alguma coisa de uma ideia imprecisa de si própria, isso, né? A pessoa pode ter... Essa janela de Johari é quando a pessoa tem uma ideia distorcida de si própria. Isso, distorcida de si mesmo. Ajuda a identificar e melhorar essa autopercepção. Ampliar a autopercepção realista. Justo. Então, obrigado. Sim. Essa a introspecção PSN que você fez antes, durante e após a gravidez, você chegou a ter oportunidade de avaliar alguma reencontro, alguma informação sobre a pré-ressoma da consciência que ia ressomar? Sim. Ou de personalidade consecutiva em relação a... Hipóteses. Hipóteses a serem confirmadas. Ok. Como alguém no próprio grupo nuclear, né, o familiar, que nos intermissivistas vem sendo uma tônica, né? Sim, sim. Pode-se dizer que o ectoplasta é uma pessoa que deixa acessórios de ferro, prata e metal sempre escuros e rapidamente desgastados? Isso é próprio sensitivo ectoplasta? Não tanto. Isso aí eu preciso ir com calma, preciso ver o que é que se passa nisso e examinar mais. Não é bom generalizar, não. A ectoplastia faz uma opção de manifestação, mas é preciso examinar cada caso. Agora aqui, efeitologia, página 16, terceira linha. Poderia relatar os efeitos da ampliação da visão de conjunto, autopesquisa, autoconhecimento, na capacidade de heterocompreensão? A questão da ampliação da visão de conjunto tem justamente a ver na hétero, aí a pessoa está perguntando sobre a hétero, né? É isso? A hétero... Está perguntando heterocompreensão. Heterocompreensão. O que eu percebo, né, pelas minhas pesquisas práticas, digamos assim, que isso tem muito a ver com você, às vezes, também conhecer mais sobre a pessoa. Então, saber um pouco mais, porque eu via assim, que às vezes eu tinha amigas de muitos anos, mas eu sabia pouco sobre elas. Então, saber um pouco mais qual foi a realidade daquela pessoa de ressoma, como é que ela está, quais são as condições de saúde. Então, conversar mais, aprofundar mais as relações. Isso ajuda na visão de conjunto da pessoa no aqui e agora. Eu não tenho uma visão holobiográfica da pessoa, mas pelo menos eu posso ser mais próxima, ajudar mais, interagir mais.
Esse é um movimento que eu tenho feito para melhorar e ampliar a qualidade da minha convivialidade. Então, é de aprofundar as relações para conseguir entender mais a realidade do outro e conseguir ter essa visão de conjunto do aqui e agora evolutivo do outro. E penso que isso qualifica, inclusive, a amizade. Em Crescendologia, página 16, terceira linha. Poderia abordar o crescendo ignorância consciencial, holomaturidade consciencial. Na sua opinião, qual é o percentual de consciência que vive na ignorância consciencial nesse período intrafísico atual? Bom, para essa segunda pergunta, eu vou pedir ajuda do professor Val. Não, eu confio em você. Eu confio em você. Eu não sei, mas com certeza a gente tem que sair da ignorância. E esse verbete é para ajudar nesse sentido. A minha ideia e a minha pesquisa e a minha experiência prática nesse movimento é para sair da ignorância em relação a mim mesmo, no primeiro momento. Agora, partindo do princípio que a SOCIN, a Sociedade Intrafísica, é patológica, mais de 51% tem ignorância consciencial, né, baseado nos fatos e parafatos. Agora aqui, em Parafatologia, página 15, segunda linha, de baixo para cima, a aura da saúde e a aura da doença. Aqui a pessoa está pedindo para ampliar. Dentro do movimento de auto e também heteroausculta, a gente pode perceber, aí fala, né, a aura, porque está uma expressão assim bem conhecida. Você diz, a pessoa tem a aura da saúde. Você olha para a pessoa, ela parece que inspira a saúde, não só fisicamente, né, a própria questão do corpo energético e tudo mais. Ou a aura da doença, você percebe, né, às vezes até a pessoa sem energia, a pessoa desgastada, e aí tem também, dá para ver alguns aspectos físicos e outros a gente percebe no próprio campo de energia. Então, é bem interessante de ter essa percepção do que está preponderando em nós mesmos, se é a aura da saúde ou a aura da doença, e nas pessoas com as quais nós convivemos ou que nós queremos ajudar. Agora, na tecnologia, página 15, terceira linha, a técnica da evitação dos falsos conceitos. Tem muita relação com essa questão da janela de Johari também. A técnica da evitação dos falsos autoconceitos é justamente você procurar enxergar o eu cego, né? Que é procurar enxergar ou aprofundar, isso não é de um dia para o outro, isso é um movimento constante, aquilo que está na parte obscura. Vou dar um exemplo prático, meu, em relação a prestar atenção em sonhos e projeções. Para mim é algo riquíssimo. Eu compartilho muito com o Alexander isso também. Eu tenho muita rememoração. Então, isso me ajuda porque acontece cada coisa no extrafísico, ou até questão de sonhos que eu tenho, que eu penso, da onde saiu isso? Né? E aí, saiu de mim, né? Óbvio, da onde saiu isso? Então, isso sou eu. Isso tem a ver comigo. Então, é justamente encarar isso. Não, eu sonhei uma coisa não muito legal, então deixa eu esquecer que eu sonhei isso. Faz de conta que eu não sonhei. Não, eu quero encarar o que aconteceu, o que eu sonhei. E isso é muito interessante, porque às vezes o negócio até não é tão ruim. É investigar, interpretar aquilo que acontece, e nesse ponto até quero agradecer que minha dupla ajuda bastante, a gente conversa muito. Então, interpretar aquilo que está se passando e a gente consegue tirar proveito. Então, é esse movimento mesmo de encarar a realidade. Em Sindomologia, página 17, segunda linha. A sindapriorismose inibindo as parapercepções autênticas. Então, quando nós temos preconceitos e apriorismos, a gente tende a já ter uma percepção, às vezes, pré-concebida. Né? Então, quando nós conseguimos nos desprover disso, isso não é fácil, eu não consigo sempre, não é um movimento simples, mas quando a gente consegue baixar os apriorismos e os preconceitos, as autopercepções tendem a ser mais autênticas. Fazer mais um movimento de tábula rasa, e não chegar com preconceito já
né, seja com pessoas ou com situações. Isso não é fácil, porque aí a gente tem que discernir o quanto que você precisa usar da informação que você já tem, né, e quanto, ao mesmo tempo, a gente precisa conseguir se desprover daquela informação para perceber o aqui e agora da pessoa naquele momento. Então, é um exercício de discernimento constante, praticamente. Cada vez mais a gente vê que, eu sinto isso, às vezes, nossa, viver tem que estar aplicando discernimento o tempo todo, né? Não pode... mas, enfim, é isso. Cecília, aqui em cima no ar, finalmente, página 15, na tecnologia, na segunda linha. No finalzinho da segunda, a técnica da avaliação, 360 graus. Que avaliação é essa? Avaliação 360 graus, bom, eu sou administradora, né, para explicar um pouquinho, e sou mestre em recursos humanos, né? Então, essa técnica, ela é uma técnica muito aplicada na avaliação de desempenho em empresas, mas eu coloquei aqui porque eu acho que ela é muito rica e nós podemos aplicar também em outros contextos. 360 graus é aquela técnica que a pessoa ela é avaliada por todas as pessoas com as quais ela convive. Então, por exemplo, ela é avaliada por um superior hierárquico, ela é avaliada pelos subordinados, ela é avaliada pelos colegas de trabalho que convivem com ela, avaliada por, eventualmente, se lida com terceirizados, com fornecedores, com clientes. A pessoa ela é avaliada por todas as pessoas com as quais ela convive e recebe esse feedback, por isso que se chama avaliação 360 graus. A partir, porque às vezes os teus colegas têm uma impressão ótima, sabe? Mas um subordinado não. Às vezes o teu superior acha que você está excelente, mas o teu cliente não. Então, a técnica da avaliação 360 graus, ela fornece essa visão de conjunto das nossas manifestações nos diferentes contextos e com diferentes pessoas, com diferentes relações de poder. Então, penso que é uma técnica muito rica e que nós poderíamos até pensar numa reaplicação em outros contextos, até do próprio voluntariado, né, Marcelo? Eu fiquei pensando, assim, pensionizando, como seria o foco? Como seria o foco se tem 360 graus? Não, a técnica, ela de receber feedback, por isso que é 360 de vários pontos. Isso. E a partir daí você tem uma visão de conjunto da sua manifestação nos diferentes contextos, porque a gente se manifesta diferente em contextos diferentes às vezes. Então, às vezes a pessoa, ela lida muito bem com o poder equalizado, plano, mas ela tem dificuldade de ser liderado, de liderar, entende? Então, a técnica ela ajuda nessa visão de conjunto, de ter feedback, receber feedback das inter-relações. Então, esse é o foco, é ter uma noção real da sua manifestação. Tá, ok, muito obrigada. Cecília, na página 18... na parte de registro, me chamou a atenção que você bota de médio e longo prazo, né? E isso é uma coisa que eu estou encontrando um pouco, às vezes, dificuldade, que quando a gente começa a ter muito registro, depois começa a ficar difícil você fazer um cruzamento, uma interligação. Você tem alguma técnica para você fazer isso? Então, eu tenho algumas anotações pontuais, mas eu faço registros mais focados em situações diferentes. Então, como eu falei antes, né, a minha interação com o meu grupo lá de estudo. Então, eu tenho registro de 20 meses, de 20 encontros dessas interações, né? Os meus registros em determinada experiência de interação, né? Eu não tenho, assim, um geralzão. Eu também teria dificuldade de organizar um geralzão. Eu tenho algumas anotações pontuais, mas eu tenho mais, por exemplo, de projeções e sonhos, né? Então, penso que se um dia eu conseguir concatenar tudo, vai ser muito interessante, mas atualmente ainda não fiz isso. Tá? Obrigado. Cecília, na página 16, na segunda linha da binomiologia, o binômio implicitude e explicitude. Você pode aprofundar e discutir para a gente? Sim.
a questão do que está implícito e do que está explícito, né? Quando a gente faz a ausculta pensênica, por exemplo, se eu estou sentindo uma dor de cabeça, é algo explícito, né? Então eu tenho já uma manifestação somática de que tem alguma coisa. Agora, às vezes tem um sentimento que não tem ainda uma manifestação explícita, mas que já está lá. Então, se eu consigo perceber o implícito, às vezes eu previno o explícito. Tá. Sabe? O bloqueio chacral, por exemplo, né? Isso eu acho que bem importante prestar atenção. Por exemplo, dentro do trabalho com grupos, que eu fiz especialização em dinâmica dos grupos, é muito interessante que a gente observa o que se chama de latência, os movimentos latentes. Então, às vezes, você analisando a interação de um grupo, tem aquilo que está ali, para vir à tona, que está no implícito. E quando a gente aperfeiçoa a leitura de grupo, a gente já sabe que vem, daqui a pouco o negócio vem e fica explícito. Você já conflito, se prepara por exemplo. para isso, até provoca. E aí você tem como preparar e às vezes até como acionar para vir. Certo. Ajudar a vir à tona o que precisa vir. Para assistir, para esclarecer, né? Para assistir, para limpar alguma coisa. Muito bom. Obrigada. Tudo bom? Está muito bom. É o seguinte, eu acho que tem a ver com a sua resposta. Alô? Tá. Eu acho que tem a ver com essa resposta que você deu para a Nilce. A prevenção do surto a partir da autopercepção realista. Sim. Eu acho interessante você dar uma ampliação nisso. Eu já tive, por exemplo, uma vez eu vi o caso de uma pessoa que trabalhava comigo, e a pessoa, assim, muito quietinha, muito amável, muito amorosa, todo mundo, puxa, mas, né? E às vezes eu ficava assim, peraí, mas tem alguma coisa, né? E aí teve um dia que a pessoa surtou mesmo, mas surtou assim de ficar violenta com uma outra pessoa e fazer um estardalhaço, brigar e gritar. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. O quanto que faltou essa ausculta pensênica, a pessoa poderia ter trabalhado o que não estava bem parado, entende? Então fica no auto-engano de um tipo de personalidade que não é real e um dia aquilo estoura. Retenção, que nem imagina a energia lá no Itaipu, né? Você coloca aquela barreira e fica ali segurando. Se um dia tem uma brechinha, o negócio vem. Então, eu acho que tem que trabalhar muito essa questão de encarar a realidade para poder trabalhar as coisas de fato. A sua autoescuta pensênica você foi desenvolvendo, né? Através de várias técnicas e principalmente a autoobservação, né? E então, eu acho que para a pessoa chegar, a pessoa que admite que tem algum processo que possa entrar em surto de uma hora para outra, ela precisava pelo menos iniciar dessa forma, né? Procurar prestar mais atenção nos pensamentos, nos sentimentos dela, fazer um mergulho profundo dentro dela, né? Para poder chegar a esse ponto, porque ninguém consegue isso assim, de graça, né? Seria um trabalho de autoconhecimento. Sim. Bem grande. Muito bom, obrigada. Essa é a minha hipótese. É a minha hipótese, que aí previne isso. Uhum. Cecília. Eu? Obrigada. Então, Cecília, parabéns pelo seu verbete. Eu tenho alguns questionamentos. Pela sua definição, parece-me que o maior foco é a autoescuta, né? É para você. Mas a gente se interrelaciona, né? E eu tenho muitas vezes observado nas nossas conversas, né? De vizinhas, de amigas, que você... pelo menos para mim, você vai fundo no olho da pessoa com a qual você está falando, né? Então, a minha pergunta seria o seguinte: essa autoescuta, de repente, ela pode ser uma forma, uma maneira
de assistir, né? Quando você faz um acolhimento, e aí no nosso dia a dia, ou de vez em quando, eu observo que você está analisando o meu comportamento, a minha fala, alguma coisa, e você acolhe. Como seria essa questão de você poder, através do seu autoconhecimento pensênico, você assistir o outro? Então, talvez a ênfase, Luci, esteja justamente porque o meu movimento maior é de alta ausculta. Mas o verbete, ele aborda esses dois movimentos que estão muito relacionados. Porque eu penso que a partir do momento que a gente se enfrenta mais na sua realidade, a gente se abre mais também para a realidade do outro. Sim. Em mim, eu percebo assim, que assim funciona, né? Porque não, isso é um exercício, não é algo assim, é um exercício que eu faço. Então, o que acontece? A partir do momento que eu estou mais aberta para a minha autopesquisa, eu desdramatizo mais o outro. Que nem há uns anos atrás, eu tinha mais um assombramento com algumas coisas. Mas como tal pessoa fez isso? Não compreendia. Mas que absurdo tal situação, né? Aí o Alexander até dizia, peraí, que é isso? Né? Agora, isso tinha a ver com uma superficialidade. Agora eu vejo isso. O assombramento melhorou, né? Bastante. Então, eu vejo que o movimento ele é de duas vias. Quando eu me desassombro comigo, eu me desassombro com o outro, e aí desdramatiza, e aí o negócio flui melhor. Aí, no caso, você faz um acolhimento ou uma assistência pensênica para o outro. Sim. E a aplicação disso na intimidade, quando você tem, acontece? Você já fez isso? Sim, sim. Na tua assistência? Sim. Até recentemente, né, eu tive uma experiência bem intensa, que eu relatei aqui no início, de assimilação, de sentir profundamente, e é um negócio que não é fácil, mas é positivo. Não vou dizer que é bom, assim, né? Mas é positivo. Tá bem. Muito obrigada. Parabéns, hein? Obrigada. Cecília, no B. Da parapatologia, página 15, terceira linha de baixo para cima, você coloca a autoparavivência multidimensional e a clarividência sendo ferramenta da ausculta pensênica. Você pode comentar esses dois? Sim. Dentro desse movimento, isso tem a ver com a primeira pergunta que foi feita hoje. A questão do desenvolvimento parapsiquismo. Por isso que eu até coloquei a predominância extrasensorial nesse verbete. Porque percebo que tem muita relação com as vivências extrafísicas, com projeções extrafísicas, pela questão de poder olhar mais a realidade, né, que acontece da gente a partir disso, com a clarividência, no sentido de observar as pessoas e procurar observar até o contexto extrafísico, não só o contexto físico, né, olhar além da aparência física. E o desenvolvimento parapsiquismo, ele acaba ficando muito atrelado dentro desse movimento. É como se fosse isso, às vezes até, eu vou ser bem sincera, às vezes até eu fico um pouco cansada quando eu fico muito tempo. Porque assim, a gente tem que ficar o tempo todo prestando muita atenção e fazendo, procurando ver o que dá para aproveitar daquela informação, mas ao mesmo tempo tem que ficar interagindo e tocando a vida normalmente. Então, assim, para mim, muito desafio do parapsiquismo é esse. É conseguir ter essa atenção dividida. Que eu percebo que algumas pessoas que têm parapsiquismo mais desenvolvido têm muito a atenção dividida. E eu tenho que desenvolver ainda bastante, sabe? Então, por isso que esses itens aí têm muita relação com isso. Com essa questão extrasensorial. Né? Obrigada. Professor Valdo? Sim. Aqui, na frente. São 5 rápidas perguntinhas sobre o verbete aqui do dicionário. Na primeira página, autodiscernimentologia, você botou que é a geometria da autocrítica. Por que você botou? Por que geometria? Geometria da autocrítica é o processo de você, extensão, a metragem
da crítica que você faz. Qual a profundidade? Qual a distância? Qual o tamanho, o limite que você coloca nisso? Isso é que eu chamo de geometria da autocrítica. É o ponto alto da autopercussiência. Ok. Entende? Há pessoas que às vezes usam essa expressão, não sou só eu. Não. Ok. A segunda pergunta é no item 7, identidade extra. Você colocou lá, está preparado para enfrentar o alter ego real. Por que enfrentar? Por que você utilizou esse termo? É enfrentar porque com a identidade extra, na verdade, é a para-identidade intermissiológica, ou intermissivista. Então, ela esclarece uma opção de coisa das suas raízes, do jeito que você é. E você tem que estar preparado para o que deve vir com isso. E vamos supor que, às vezes, por exemplo, já teve gente que ficou sabendo da minha identidade extra sem eu ter falado, antes de eu falar com qualquer pessoa. Então, você vê, você tem que enfrentar isso aí, essa condição que não é fácil. É o seu passado, como é que fica? Aí a gente não vai só comer unha, não. A situação é diferente. Eu estou brincando com ele, porque ele estava assim, tirando um negócio aí. Aí eu falei, que negócio é esse? A terceira pergunta já é na página 2, cosmoeticologia. Você botou aí, né? Em prol da falácia de manutenção do encorajamento dos carentes. Podia aprofundar um pouco? Onde é que está isso aí? No 3, cosmoeticologia. Segunda linha. Sim. Cosmoeticologia. A autorrenúncia à condição de promover ações anticosmoéticas tradicionais em prol da falácia de manutenção do encorajamento dos carentes. O trinômio bondade, lealdade, honestidade estrutura a vivência da cosmoética e compõe o Código Pessoal de Cosmoética, que é o CPC evoluído. Perante a evoluciologia, as desculpas não funcionam. Então, você veja bem, há gente, por exemplo, que gosta de promover ações anticosmoéticas tradicionais, com a falácia do encorajamento dos carentes. Entende? Tem gente que às vezes não gosta de ajudar os outros, mas não, eu preciso mais do que eles, o que é que eu vou ajudar? Quer dizer, há muita falácia nisso. Hoje em dia nós estamos vivendo a época da fartura. Às vezes o problema não é só de fome, ou de um processo material, ou um problema de dinheiro. É mais de carinho, compreensão, entendimento. Favorecer a pessoa com a força, a própria presença da pessoa pode ajudar. A força presencial. Isso tudo, às vezes, vale muito mais do que dinheiro. Então, há pessoas que não veem, está entendendo? Elas ainda não têm critério, não têm autoconsciência dessa realidade. Agora, é uma pena, né? Aí isso é o perfil. Nós estamos estudando aqui, são os perfis das pessoas, existe mesmo isso. O negócio é sério. Obrigado. A quarta é, no item 6 aí, somatologia, você menciona ali a aposentadoria justa, né? A renúncia à condição de aposentadoria justa. O que seria aposentadoria justa? Aposentadoria justa é aquela que é justa. Por exemplo, existe muita aposentadoria que eles arranjam aí para arranjar seguros e outras coisas mais, tudo em torno da situação. Nem sempre tem coisa justa. Você está entendendo? Então, em matéria de mesmo funcionalismo, tem a opção disso. Tem pessoas que têm cabide de emprego nesse setor. Tudo isso a gente tem que olhar, né? O que é justo, o que não é, como é que é, de que modo, para ver como é que é. Agora, vale a pena a pessoa ver isso aqui, eu estou chamando a atenção na quarta idade física. Eu, por exemplo, esse ano estou entrando na quarta idade física, 80 anos. Entende? Agora, eu vejo o seguinte, essa idade é uma das melhores mesmo da vida humana. É quando você tem mais lucidez, já tem tudo assentado, já conhece a maioria das coisas, já não há tanta novidade, nem surpresa desagradável, tudo você já viu. É o máximo. É muito melhor do que a fase da juventude. Para mim, no meu caso.
como é que eu posso mostrar para uma pessoa que também está entrando mais ou menos nisso aí, mas está vendo o oposto de você? Como é que alguém poderia ajudar a pessoa a enxergar Aí você dessa tem que forma? olhar, porque nessa idade é muito difícil a pessoa mudar de uma hora para outra, porque o temperamento está muito cristalizado, muito engessado. Agora, tem que olhar e mostrar através de exemplos, fatos. Se a pessoa tem um pouco de lucidez, ela vai reconhecer o processo de fato. O fato da, vamos dizer, a lógica, entende? O processo daquilo ser mais ou menos, entende, maduro, a ponderação que você vai fazer, reconhecer aquilo com lógica. Então, às vezes, tem que insistir. Mas agora, é muito difícil. Uma pessoa, quando chega nessa idade, é muito difícil de mudar. Entende? É muito mais difícil que quando mais jovem. Bom, a última aqui, então, é na última parte, aí no adendo, né? Holopensenologia, na última parte, você botou aí que os emissários, né? Um falou, se pudesse, permaneceria aqui com vocês. Pois é, isso aqui, para mim, foi uma coisa absurda, né? Eu nunca esperava isso. Pelo seguinte, essa consciência é de alta, essa consciência é de alto nível. Agora, ela falar uma coisa dessa mostra que a nossa condição aqui está muito boa, a gente tem que dar valor para isso. Eu falei isso até na minha tertúlia, estive explicando a turma. Isso foi na hora de se despedir. E outra coisa, senti toda a energia dele aqui, tinha sinceridade. E você sabe, uma consciência desse nível, é tudo correto. A gente, é irresistível, você tem que entender o que a pessoa está falando. Ela está falando o real, aquilo é o que ela sente. Agora veja, uma pessoa num nível desse, ela sentir bem para falar de algum local físico, isso é demais, né? E geralmente ninguém quer saber de nada por aqui. Agora, ela viu porque está vendo o andamento do trabalho. É isso que ela quis dizer. O holopensene nosso está muito fecundante. Você está entendendo? Há locais que você vai que a atmosfera esteriliza você. Esterilizar, que eu estou falando, fica estéril. Não é que limpou tudo, não. É que anula a pessoa. Aqui não. Aqui levanta o ânimo. Entende? Da pessoa que quer mudar, aquela que quer reciclagem, aquela que tem lucidez. Então, isso aí, para mim, pesou muito na balança. Eu achei que foi o maior galardão que nós já recebemos aqui. Não sou só eu, não, é o ambiente nosso. É a tertúlia, é o CAEC, a Cognópolis, o discernimento, a holoteca, o holociclo, os cursos, as 20 Cs. É isso que ele quis dizer aqui. Se pudesse, permaneceria aqui com vocês. Ele falou bem isso mesmo. Também. Agora, é alto nível essa personalidade, não é de julgar fora, não. É gente do primeiro escalão lá do transmentor. Então é turma de evoluciólogo, você está entendendo? Ele deve ser evoluciólogo, pelo jeito que é. Evoluciólogo no primeiro escalão de assistência. Valdo, em algum momento ele vai ter que ressomar, né? Eles devem vir para cá. Vamos dar um jeito nisso aí. Vamos ver para onde ele vem aí. Né? Falar com ele, que ele é muito bem-vindo aqui. Não, o que eu falei para ele foi isso. Olha aqui, por minha parte, você não precisa ir embora, não. Pode ficar por aqui. Tem muito serviço aí. Valdo? Professor Valdo, aqui no dicionário, na página 35, na primeira, no item 6, tá? Tem detalhe de detalhe aqui embutido, tem cosmoética, tem ortopensene, tem discernimentologia, tem lucidologia, está tudo aqui dentro deste item 6? Auto-orto absolutismo pontual. Sejamos auto-imperdoadores luz. Tem tudo aí, né? Aí que dá para compreender o que você fala de detalhe dentro. Tem que acabar com o processo da patologia. Aqui é o combate total à patologia da pessoa, aquela feita por ela mesma. Afinal de contas, todas as doenças existem devido ao processo de mau uso das nossas energias. Se não foi hoje, foi ontem. Mas sempre é. Professor Valdo? Sim. Então,
Pode falar, eu. Obrigada. Professor Valdo, já há algum tempo eu gostaria de entender ou de você poder esclarecer. Existe alguma sincronicidade quando você coloca no seu dicionário alguma coisa relacionada ao verbete do dia? Ou não, como é que não é isso? Não existe nada, isso tudo é aleatório. Aleatório? O problema todo é o seguinte, eu lá, por exemplo, hoje eu tenho 21 verbetes do dicionário para passar, e o Everton então entrega para o AMIN. Quando o AMIN recebe, a hora que acaba os que ele tem lá com ele coloca na fila do jeito que o Everton entregou. Ninguém seleciona nada, é tudo aleatório. Agora, como nós trabalhamos com assuntos todos da Conscienciologia, uma boa parte desses, de um lado e do outro, às vezes, bate em cima, encaixa tudo. Mas isso sabe, é ocorrência eventual, quando dá. Não tem nada feito de caso pensado. Tá bom, obrigado. Professor, no verbete do dicionário, autorrexologia, o senhor poderia comentar mais aí a respeito, por favor? Deixa eu ver onde é que está aqui. Qual que é que você está falando? Autorreflexologia. Isso. A autorrenúncia, a condição da acomodação, mantendo a pretensão mais problemática, alcançar a autorreciclagem mais desafiadora. A res 5 teneps, a caminho da autofiex. Os atos de reconciliação, arrependimento e retomada de tarefa são sempre possíveis à consciência lúcida. Então, veja, para uma pessoa, para ela enfrentar e começar a ter uma oficina extrafísica de assistência, ela tem que ter melhoria da reconciliação, da pacificação com os outros, ela já deve ter passado por uma condição de assistência maior. Quase sempre nós falamos que a pessoa precisa de 20 anos de TENEPS para chegar nisso. Então, o problema todo é de reciclagem intraconsciencial primeiro, e depois da reciclagem existencial de fora. Então, isso é que nós estamos chamando aqui. Agora, começa tudo a autorrenúncia lá em cima, para depois a gente falar nisso aqui embaixo. Entende? É necessário, então, que a pessoa pense nessa situação, de renunciar, abrir mão das coisas, enfim, ter uma visão de fraternidade maior. E você sabe, uma pessoa, ela pode fazer assistência, mas é necessário ver a qualidade da intenção da pessoa que fez aquela assistência. Isso é que qualifica a estrutura daquela assistência. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Apenas fazer uma coisa aparente, a gente não sabe se é o real. Às vezes a pessoa está visando com aquilo, objetivando, uma segunda meta que nós desconhecemos. Entende? O interesse, às vezes, é secundário, a gente não sabe. Então, isso tudo tem que acabar com o processo da TENEPS. Por isso que na TENEPS a gente fala o seguinte, se a pessoa tem uma TENEPS à noite, então ela repassa tudo que aconteceu durante o dia. Se houve alguma desavença entre ela e alguém, ela então deve colocar energia, ponderar aquilo e melhorar a imagem da pessoa perante a vida dela e no contexto da existência dela. Com isso, a pessoa vai ficar, depois de um certo tempo, em paz com todo mundo. Agora, o que é importante, ela não vai deixar de estudar as coisas, de criticar o que precisar, de falar, fazer até impacto-terapia, mas ela não vai expor as pessoas, não vai, entende o que quer dizer? É igualzinho eu aqui. Eu, às vezes, faço impacto-terapia de soco na cara e fratura exposta, mas a pessoa, ninguém fica sabendo quem é. Eu falei. Agora, é aquele negócio que eu falo. A gente fala para alguém e esse alguém sabe quem é. Mas os outros não sabem. Entende? Agora aqui, professor, se muitas consciências femininas utilizam da minha corda vocal
Teria algum perigo minha voz se alterar? Sim, temporariamente, enquanto você estiver em transe. Isso não há dúvida, ele é mágico. Por isso que está perguntando. Professor, tenho 49 anos e sempre consumi muita carne vermelha e cerveja. Há 10 meses, quando comecei a voluntariar na Conscienciologia, perdi naturalmente o apetite pela carne e parei completamente de beber. Mas tenho sonhos e situações em que algumas pessoas me oferecem a bebida. Em algumas vezes eu rejeito, em outras eu consumo. Em relação à carne, não consigo mesmo, me dá náuseas. Gostaria que o senhor aprofundasse um pouco esse assunto, considerando essa relação com o voluntariado na Conscienciologia e a bebida. Ora, não dá pé. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, são os seus companheiros de cachaça que estão mexendo com você fora do corpo. A pessoa custa ficar livre disso. Se de ver, são 10 meses que você começou a voluntariar, é muito pouco tempo. Às vezes, esses assediadores ficam aí 2 anos em cima da pessoa. Agora, o que você deve fazer? Estado vibracional, exteriorizar a energia e fazer o arco voltaico em tudo. E outra coisa, limpar o ambiente da sua alcova. Isso é que é o mais sério. Você tem que lembrar o seguinte, quem bebe, o alcoólatra, nunca está sozinho. Sempre ele é um caneco vivo, os outros ficam bebendo através dele. Então, depois que você deixou, eles não te perdoam, você é uma presa, você é uma vítima. Eles estão pegando o prisioneiro aí do campo de concentração. Isso é normal. Agora, com 10 meses ainda é pouco. Quanto tempo que é que você bebia? Você não falou. 49 anos, deve ter sido no mínimo uns 10 anos, né? Entende? Sei, quando é assim, agora veja, sabe quem é? Uma mulher. Isso é muito pior quando é mulher. Eu não ia falar que é mulher, mas já que é uma mulher. Então, veja, primeira coisa sua é exteriorizar a energia, mexer no estado vibracional e ficar longe. Outra coisa, você já julgou tudo que diz respeito à cachaça e bebida alcoólica como bagulho energético na sua casa? Por acaso você tem algum barzinho escondido em casa? Você tem cinzeiro na sua casa? Olha bem, faça igual você é. Aqui nós não temos, evitamos. Degraus só tem aqueles que não tem jeito. Igual aqui, por exemplo, esse degrau dessa escada. Mas olha os corrimões que tem. Mas degraus, quinas, bar, botequim, aquele processo de guardar a bebida, que é a adega, tudo a gente evita ao máximo. E cinzeiro também, vocês nunca viram ninguém com cinzeiro aqui. Outra coisa, nós evitamos até incenso, porque incenso dá câncer. De modo que faça a mesma coisa na sua casa, o mais depressa possível. Ela mora em Brasília. Professor, a levitação estaria ligada ao processo da ectoplasmia para anulação da gravidade? Sim. Mas olha, é muito difícil a levitação, não é fácil não. É muita conversa que tem em cima disso. Haver Beethoven. Tecnologia, página 15. Das diversas técnicas apresentadas, quais foram as mais importantes para você? Quais as que fazem a asepsia consciencial profunda para alcançar a limpeza de pato pensênis? Bom, das técnicas apresentadas, uma das mais importantes para mim, acho que foi a questão do feedback, a técnica do feedback. Então, assim, nesse curso que eu tive a oportunidade de fazer, nós éramos 21 pessoas. E durante 20 meses nós tínhamos encontros de sexta a 1h30 da tarde e até a noite, sábado, o dia todo. E nós tínhamos muito feedback de como eu impactava nos outros, como os outros impactavam em mim, feedback em todos os sentidos, de impressões até feedbacks mais profundos com base em fatos. Então, acho que essa é uma técnica que me ajudou muito nesse movimento, tanto da minha percepção quanto de aprofundar a percepção das outras pessoas dentro disso aí. A janela de Johari também é uma técnica que eu ressalto. A questão da técnica do sobrepairamento analítico,
é até aquela analogia que se faz da janela, né? Como se a gente parasse na janela, se fala muito isso na questão da própria projetabilidade, parasse na janela e observasse o que está acontecendo. Então, isso eu fiz muitas vezes nesses últimos anos, de parar e tentar olhar de fora o que estava acontecendo, para aprofundar dentro desse autoconhecimento. A técnica da aplicação dos limites interassistenciais, que eu já abordei. Acho que essas que eu tenho a destacar. Professor, tem a sensação de ter dois lados diferentes na energossoma. Isso é comum? Não, aí é porque você deve estar em desenvolvimento, então tem o processo da assincronicidade dos processos. Essa bilateralidade, geralmente, é quando a pessoa está ainda em desenvolvimento das energias. Se você pensar que a consciência é uma só, esse negócio de ter dois olhos, dois ouvidos, duas mãos, dois pés, isso é processo periférico. A consciência é uma só. Então, quando ela manifesta, aquilo vem por atacado. Não precisa de dividir. Agora, existe o processo de manifestação da esquerda, da direita, a bilateralidade, essas coisas todas tem. Mas isso não é importante, não. Isso é secundário. Valdo, isso pode ter relação com bloqueio? Pode. É porque está desenvolvendo, né? Aquilo que eu falo. Por exemplo, você vai fazer energia assim, aí fica assim, ó. Você puxa daqui, o aparador puxa daqui. Então, o negócio fica. Isso aqui é a sincronia que chama isso. Isso é uma droga total. É aquela pessoa que não sabe dançar igual aos outros, ela sai fora. Ou aquele soldado que não sabe marchar, marcha errado. Está entendendo? É a mesma coisa aí. A sincronia que chama isso. Dentro das energias imanente e consciencial, o subhumano, quando cães e gatos e animais mais selvagens se enquadra dentro da energia imanente, o princípio consciencial já modifica a energia? Já. Existem gatinhas, por exemplo, que são superiores aos gatos em matéria de energia, devido ao processo da afetividade delas. Tem gatinha que é carinhosa demais e ela tem uma imantação, liga. É aquela que eu estava contando aí ontem, que a gatinha pulou, escrevendo lá o negócio, sabe, sentado, ela pula, a caneta bate, pronto. Meu pijama ficou tudo, foi preciso tirar a calça do pijama, que ficou tudo cheio de tinta enorme lá, que vazou tudo da caneta. Com ela, né? E outra coisa, ela é feliz da vida. Liga logo o aparelho, ela tem um Motorola, né? Você sabe, Motorola. Então, na mesma hora, ligou feliz da vida. E o meu pijama tudo molhado, lá, de tinta. Negócio sério, em cima do lance. Essas coisas todas tem. Então, é preciso a gente ver como é que é a personalidade, a tendência do animal doméstico, como é que faz. Agora, a verbetória. Como você analisaria a ausculta pensênica para quem não faz TENEPS? Pergunto porque às vezes recebo inspirações de amparador e logo sinto a vontade enorme de escrever. Nesse momento sinto a mudança do local em que estou, como se tivesse um campo muito sutil. Em seguida, analiso o que escrevi para ver se faz sentido. Penso que a questão da ausculta pensênica, ela é independente da TENEPS. O movimento ele pode ajudar na questão da TENEPS, né, no sentido do que eu abordei antes, de fazer uma conexão mais profunda com o assistido e até em relação ao processo evolutivo e de melhoria do assistente. Agora, em relação a sentir essa conexão, sentir inspiração dos amparadores para escrever, me parece muito positivo. Você está prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor. Eu acho isso muito importante. Professor, quando me deparo com uma nova ideia contrária à minha e decido mudar de opinião, pois vejo mais lógica, isso poderia ser considerado verdade absoluta apenas pelo fato de ainda não ter vivenciado? Não. Isso aí você está elaborando o processo da ideia, não quer dizer nada ainda. Tem que ver com calma. Minha parceira acha que eu não tenho opinião própria, pois muitas vezes são formadas a partir das neo-ideias da conscienciologia que fazem mais sentido para mim. Ela poderia estar correta? Olha, aí depende, né? O que você faz com essas ideias? É de ver, né?
O que é que acontece? Agora, o problema nosso é o seguinte, vamos estudar tudo o que se passa. Ver como é que é e ter as ideias nossas. Nós precisamos disso. Ter ideias próprias. Todo mundo precisa disso. Por isso é que tem o princípio da descrenciologia. Não acredite em nada. Nada que eu falo aqui, nada que nós estamos escrevendo. Faça a experiência e vê. Aquilo que você achar que seja correto, você acerta. Aquilo que não for, você manda embora. O problema é esse. Pega ou larga. Cada um escolhe aquilo que acha que é o correto. Professor, no DAC, na página 36, automemoriologia, você podia ampliar um pouco essa questão da autorretrocognição? A autorreflexologia? É isso que você está falando? Automemoriologia. Página 36 do DAC, argumentário. No começo da página. É o primeiro que eu estou falando, a autorretrocognição. As autorretrocognições das obrigações intermissivas causam toda uma série de efeitos positivos na vida intrafísica. Quer dizer, aquilo que você lembra do passado seu, principalmente aquilo que você lembra do período da intermissão última que você vivenciou fora do corpo, antes de renascer. Agora, a consciência hipomnéstica, aquela que esquece das coisas, quanto à vida intermissiva última, as condições são mais difíceis. Para quem se lembra dos parafatos em comunex evoluídas, dispõe de coragem maior, compreensão e ousadia nas autovivências das atitudes antiegóicas mais radicais. Então, por exemplo, muita gente, às vezes, tem lembranças de vida passada e da intermissão. Mas a maioria tem essas lembranças de modo patológico. Elas lembram porque vê o assediador e faz ela lembrar. Entendeu? Isso não é o ideal. Isso não é sadio. Agora, o que nós estamos falando aqui é a pessoa que tem essa retrocognição, mas de modo tranquilo, pacificado, ela se sente bem com aquilo esclarece a vida dela, as coisas que ela está fazendo. Ela, às vezes, lembra, por exemplo, de determinada cena em que havia um consciex, ela consegue identificar as pessoas com que ela vive, que eram consciex naquela ocasião. Então, isso aí é positivo. Não tem ninguém reclamando. Entende? Então, com isso, a pessoa pode ampliar as abordagens corretas dos fenômenos, dos parafatos, da pararealidade. E isso melhora a vida da pessoa. Eu conheci uma moça que ela fez essa autorretrocognição no período intermissivo. E daquele dia em diante, ela mudou totalmente a vida dela. Ela teve conexões assim com o tempo que ela tinha. E aí você fica sabendo na realidade como é que é, independente dos livros, das tradições, sim, daquilo que o povo fala, daquilo que está estabelecido pela sociedade que é patológica. A gente vive numa grande enfermaria. Então você arranja o seu roteiro pessoal, sabendo o que está fazendo. Isso aí dá muita autossegurança, autoconfiança, entendeu? Na pessoa. Esse é o caminho. Tá bom. Agora, o que eu vejo é o seguinte: não adianta a pessoa querer mexer com autorretrocognição se ela não cuidar da memória dela do dia a dia. Então, a primeira coisa tem que perguntar. Por exemplo, hoje é sexta-feira. Então, perguntar para a pessoa: o que você está fazendo terça-feira de manhã? O que é que você comeu na hora do almoço? A pessoa tem que lembrar que é a memória recente. Sim. Para ver se melhora a memória. Então, com isso, ela começa a estudar a qualificação da memória dela. Melhorando a memória do dia a dia aqui, ela vai acabar melhorando. Memória projetiva, a memória da retrocognição, e não vai ter isso que nós chamamos aqui, que é o processo da mnésia, sabe? A hipomnésia. Ela vai superar esse problema.
Isso aí é muito importante. Agora, eu considero a autorretrocognição, a lembrança de tudo isso, como uma grande vantagem na vida humana. Muito séria. Só traz vantagem para a pessoa. Quando ela é sadia, entende? Uhum. Agora aqui. Obrigado. Professor, gostaria de saber em que hipótese e condições o horário da TENEP pode ser trocado em âmbito definitivo. Faço TENEPs às 3 horas da manhã e às vezes penso em mudar em virtude da interrupção do sono. Sim, você pode mudar. Agora, escuta aí a inspiração que você vai ter do seu amparador. Agora, muda, não tem problema nenhum. Qual o problema? O processo é a pessoa se dar bem na prática da TENEPs. Não interessa qual é o horário. Se ela está bem adaptada àquilo, não tem problema nenhum. Professor, o que o senhor faz para prevenir doenças ósseas comuns na 3ª e 4ª idade? Nesse âmbito, quais são as suas práticas de exercício físico para a manutenção do soma? Quais dicas você dá para os jovens? Olha, para jovem não adianta falar muito, porque esse povo acha que não vai ficar velho. É uma droga danada. Então eles não sabem. Pensa que a vida vai ser sempre daquele jeito. Isso é a maior besteira. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: eu tomo banho, que é o chamado banho atlético. Eu faço massagem no meu próprio corpo quando tomo banho e faço exercício também, tipo ginástica calistênica, com braço, perna, essa coisa toda. Outra coisa, faço a técnica do agachamento, que eu já cheguei à conclusão que muita gente, os jovens, estão instalando as articulações quando faz o negócio de abaixar e suspender. Eu já vi aqui jovens, não é pessoa de idade, não. Então, veja, se ele jovem está instalando, já pensou a sinfonia de estalo que vai ter quando ele chegar aos 70? Vai ser uma loucura, ninguém vai ficar nem perto de fazer tanto barulho. Então, isso aí é importante. Outra coisa, eu uso esteira aeróbica. A esteira, entende? Então, isso aí ajuda também muito para ele fazer exercício. Agora, uma coisa que eu acho seríssima, que é o que eu tenho às vezes problema, é o processo da dieta, é o processo da alimentação. Olha bem a sua alimentação. Agora, ó, eu em matéria de articulação, eu já tenho alguns sinais dos 80 anos. Por exemplo, a articulação aqui, ó, desse meu polegar, tem aqui uma leve protuberância que eu não chamei. Isso aconteceu independente da minha vontade. E aqui também, ó, eu estou com uma leve processo muscular aqui, ó. Então tem 2 lugares. Até agora que eu descobri é só isso, com 80 anos. Isso aqui já tem algum tempo. Agora eu tenho notado que nesses últimos tempos, isso aqui aumentou um pouquinho. Ó, está vendo? Não é normal, ó. Devia ser um pouco menor. Então esse negócio, já falei, ó, para que eles estão aumentando? Não tem motivo. Fica por aí mesmo. Agora, a mesma coisa é aqui. Agora, vocês sabem, isso aqui é tipo gota. Aquele negócio da articulação. Isso mexe com diabetes, com processo de açúcar, de glicose, uma série de condições. Então, com os 80 anos é muito difícil. Agora, outra coisa também é o seguinte, ó, a pessoa olha para mim e fala assim, não, senhor, está ótimo, mas não está nada. Você pega aqui e olha aí, ó, é só ruga por tudo quanto é lado. Está enrugando de um lado do outro. Agora, faz quadriculado. Aqui, ó, é o lugar que a gente tem mais. Você sabe que as costas da mão é o primeiro que aparece. Agora, o meu é impressionante. Agora, eu não estou usando nenhum processo de melhoria disso. Não estou passando nada. Se eu passasse, ia melhorar. Se eu também cobrisse as mãos, andasse de luva, ia melhorar logo. Mas agora, o processo é que eu estou ficando transparente. Eu, de vez em quando, estou olhando tudo aí de baixo. Está entendendo como é que é? Agora, e faz parte do serviço. Hein? Pois é, sempre consegue. Então, tem uma parte de psicossoma e tem uma parte de soma comigo. Parece que o negócio está ficando assim. Agora, outra coisa. Eu tenho uma disposição impressionante com todas as minhas alterações. Por exemplo, meu processo mais sério que eu tenho é esse cervical. Então, por exemplo, eu atualmente não durmo do lado esquerdo, é só do lado direito, ou senão decúbito dorsal, que é para não criar problema na cabeça, porque senão começa a instalar tudo. Entende? Ó, nesse instante não estou instalando nada.
Mas hoje eu já ouvi estalo, e é daqui mesmo. Então, veja, falta sinóvia. Isso por causa de acidente que eu tive. Agora, o acidente, nessa altura dos acontecimentos, já são 42 anos, né? Era metade da minha vida. Alguma coisa tem que... Aí isso aparece, não tem saída. Agora, eu, às vezes, tenho uma coisa, devido mexer muito com energia, uma das coisas que eu tenho mais problema não é nada disso. Eu tenho mais problema por excesso. Às vezes me dá vontade de sair, fazer exercício, você está entendendo como é que é? E como é que é? Não, está fora do esquadro, não está dentro da minha rotina, do meu trabalho. Isso está errado, então eu não faço. Mas agora, tudo isso é como se fosse uma euforia orgânica, física, que eu tenho. Às vezes eu tenho. Entende? Agora, eu há muito tempo que não nado, eu já cheguei à conclusão, quando tiver aí, que eu já falei isso aqui, quando tiver a piscina aí, no hotel, que a gente pode confiar a água, aquele negócio todo, eu vou chegar lá de vez em quando para nadar. A natação é muito boa nesse processo. E eu sou bom nisso. Eu sou bom para mergulhar, para boiar, para o diabo aquático. Sou especialista em mar, piscina. Pois é, isso aí eu acho. Então, o que eu falo é isso. Vê se mexe na água também. Então, é dieta, água, exercício, esteira aeróbica. Outra coisa, evite correr. Correr é uma coisa negativa. A gente tem que caminhar com um passo apressado. É estugar o passo. Isso aí é que é importante. Mas correr é coisa negativa. Agora aqui. Isso, então, pode prevenir mais doenças e outras coisas que a pessoa tem. Agora, o meu conselho aí, ou a minha recomendação, não é para jovem, não, porque a maioria desses jovens aí, a gente sabe que puxa a orelha diferente. Tem tanta coisa atrás que está precisa de arrumar. O corpo, até que eles não precisam tanto. O negócio é a cuca. O negócio é aqui em cima. Agora, ó, a verbetógrafa. Poderia explicar melhor, na frase enfática, a parte constituindo base inspiradora e reveladora de oportunidades assistenciais. Sim. Muito bom ter tido essa pergunta, porque eu não quis tirar nenhuma dessas duas palavras, que eu trabalhei muito na frase enfática para ela ficar dentro, né, das linhas. E essa pergunta ninguém fez. Teve muita pergunta repetida. Teve uma que foi repetida demais, eu não falei, que você já tinha acabado de falar, tem outra então. Tá bom. Então, eu queria colocar inspiradora e reveladora, eu queria usar essas duas palavras na frase enfática, porque tem muita relação com a minha experiência em relação à ausculta pensênica. Para mim, a ausculta pensênica, ela, tanto a auto quanto a hétero, inspira a fazer assistência e revela a melhor forma, oportunidade de fazer assistência, para mim e para outras pessoas. Então, eu cheguei a pensar nos ajustes, deixar só inspiradora, não, mas também revela, porque eu enxergo melhor o que tem que ser feito. Eu pensei, vou deixar reveladora, tentando ajustar, né, várias vezes até formar. Não, mas inspira, porque é um sentimento, uma vontade, né, positiva de ajudar. Então, eu consegui encaixar as duas palavras. Então, para mim, isso está perfeito. Representa muito isso, a inspiração e a revelação de oportunidades assistenciais. Cecília. Vai. Ladies first. Toda vez que ela quer falar, aparece alguém daí. Isso é todo dia. Viu? Ela atrai o processo da energia. Eu fala aí, Luci. Fala. É sua vez. Vai lá, Luci. Você agora, por favor. Então tá bom, vou perguntar. Cecília, você trabalha na área de voluntariado, né? Eu queria que você explorasse o tema do verbete como benefício para os voluntários, assim. Como que você vê essa relação? Eu penso que o meu verbete, ele tem muito a ver com a desdramatização da realidade consciencial. E acho que isso pode ajudar os voluntários no seguinte sentido. Às vezes eu vejo que a pessoa, ela se afasta ou não encara o voluntariado justamente por dramatizar algumas questões de si e dos outros.
Ah, mas eu não vou mais voluntariar porque naquela IC tem o fulano que é assim ou é assado. Ah, não, eu não vou voluntariar porque eu não estou à altura. Né? E a ideia aqui é a desdramatização disso para encarar o movimento evolutivo. Então, a auto e a heteroausculta, para mim, tem muita relação com esse movimento. E acho que aí a gente se relaxa, eu sinto muito isso, relaxa em relação à sua realidade, à realidade do outro, e aí o movimento vai positivo, flui melhor, sabe? Então, eu penso que pode ajudar nisso. E penso que a gente pode aprofundar bastante os exercícios de feedback. Que nem agora no meeting da Unicim, nós fizemos os exercícios de feedback e foi bem legal, não sei se você concorda comigo, mas eu achei que foi muito positivo, a equipe lidou numa boa, acho que todo mundo saiu ganhando com a situação. Também acho isso. Aprender a receber o feedback, né, como foi dado até em relatos, de ouvir sem explicar na hora. Deixar isso entrar, você analisar, depois levar para reflexão, ver o que tem lógica e ver qual vai ser o encaminhamento e a solução, né? Acho que foi muito positivo nesse sentido. E é interessante no feedback, porque às vezes quando a pessoa está dando feedback, a outra já tende a querer reagir e justificar. Não, isso foi por causa de... Aí se a pessoa, não sei se você observou isso, mas é interessante assim, se a pessoa consegue parar e ouvir, e relaxar e prestar atenção, quando passou tudo, daí você pergunta, e aí, como é que você está sentindo? Não, estou bem, está legal. Passa aquela ânsia da reação, que era uma reação mais no sentido de mecanismo de defesa. Né? Então é bem interessante a técnica. Né? Obrigado. Marcelo, isso aí é fichinha para ele. Sabe por quê? Ele já usa o pretinho básico. Já vim preparado para isso, né? Pois é tudo ok. A Vivian aqui no B. Cecília, aqui. Tem um ponto que eu acho interessante, assim, tocando no aspecto do voluntariado, porque muitas vezes a gente se conhece aqui pela atividade voluntária que a gente faz nas ICs, mas a gente não conhece aqui um pouco das habilidades que a gente tem profissionais, né, das nossas relações, né? E aí eu sei que você está aí atuando nessa área de voluntariado especificamente, aí eu queria fazer uma sugestão, tá? De repente a gente ter uma dinâmica para que a gente pudesse conhecer mais, não só do ponto de vista do voluntariado, mas das nossas habilidades que muitas vezes não são aproveitadas, não são reconhecidas, né? E isso eu acho que pode ajudar a auxiliar aí a ocupação, né, de muitas das atividades que são requeridas aí no voluntariado. Então, fica aí uma sugestão, muitas vezes a gente não sabe que habilidades a pessoa tem, que atividades profissionais ela exerce, né? E aí o foco de desenvolver o voluntariado via Trafores, né, seria melhor oportunizado, né? Sim, obrigada. Nós estamos trabalhando já em algumas ideias aí sobre isso, né, Marcelo? Nesse sentido. Então, Cecília, existe uma possibilidade de você, se é que você já tem uma técnica, como é que se trabalha em cima da questão não pensar mal do outro ou de ninguém? Você tem uma técnica, por exemplo, no caso aí que o Marcelo citou, né, da justificativa, de ouvir uma heterocrítica ou autocrítica, quando você percebe, como que é que a gente pode trabalhar essa questão isentando a pessoa da ideia? Bom, assim, vou falar pela minha experiência. Sim. Tá? Novamente. A questão de conseguir esse movimento de desdramatizar, eu consigo hoje fazer mais crítica sem carga emocional, energética em cima da pessoa, tá? Então, por exemplo, tanto para fazer um feedback, quanto para, às vezes, trocar uma ideia de uma constatação, por exemplo, com o Alexander, uma constatação a isso, aquilo, eu já consigo hoje fazer o que há uns anos atrás eu não conseguia. Isso, assim, é muito gradativo. Hoje eu estou melhor, né? Sim. Mas é fazer uma constatação da realidade, seja do outro ou minha, sem ficar chateada, indignada, ou qualquer coisa assim que antigamente era uma característica, né?
Então, eu acho que tem muito a ver com conseguir fazer essa desdramatização, sabe? Você não pensa também que a questão do temperamento daquela pessoa se mistura muito com a ideia, que ela se fixa naquela ideia, e aí quando você percebe, né, que não dá para separar isso, fica difícil, tenso, você avaliar. Como separar o temperamento daquela pessoa que se mistura com aquela ideia, que muitas vezes pode ser falsa, né? É indissociável, né? Aí a questão do pensene. Isso, né? isso. O conceito é indissociável. Tanto do pensene do outro, quanto do da gente. Quanto nós. Né? Que aí se mistura. Eu agora, acho isso muito difícil. Mas eu estou trabalhando para conseguir separar. Mas eu acho muito difícil. Agora, posso dizer, Luci, que é possível fazer uma constatação, uma crítica e não carregar. Digo carregar no sentido de energia, de emoção, sabe? Então, não posso dizer assim, 100%, né, que eu faça isso, mas eu posso dizer que eu melhorei demais nesse sentido. Assim, bastante evidentemente, assim, para mim, nesse sentido. Obrigada. Agora, Cecília, as perguntas aí do seu verbete foram acima da média de todo dia nosso. Então, você é obrigado a fazer no mínimo, uns 200 verbetes. Tá certo? Foi acima da média aí, o total dela. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje foram 61 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 36 perguntas online. A Neida hoje dará o recado da reaprendência com as oficinas de produção de atividades parapedagógicas. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los a participar da terceira semana de Reeducação Consciencial promovida pela Reaprendência, que acontece de 8 a 14 de outubro. O destaque vai ser para a oficina de produção de atividades parapedagógicas, que será ministrada pelo professor Álvares Dantas. Essa oficina tem como objetivo capacitar os professores e professorandos na elaboração de atividades instrucionais parapedagógicas, a exemplo de elaboração de cursos. Então, a pessoa leva um tema e, nesse período que vai ser feita a oficina, a pessoa já sai com um curso montado. A data da realização da oficina é de 8 a 11 de outubro, então, segunda, terça, quarta e quinta, na parte da tarde, das 15 às 18 horas, um total de 12 horas. O local será na sala de aula da Reaprendência, no pavilhão compartilhado do CAEC. E o preço promocional é de R$ 70. As inscrições devem ser feitas na recepção do CAEC. Maiores informações pelo telefone 45 3525 2652. Participem, estão todos convidados. E o verbete de amanhã será Síndrome da Ribalta, de especialidade de parapatologia, com a autora professora Anália Maia. Uma boa tarde a todos e obrigada.